Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, neste momento nós gostaríamos também de dizer que a nossa irmã doutora Márcia está em atividade na cidade de Araxá, em Minas. Em razão disto, nós estamos palidamente tentando substituí-la. Rogamos a Deus que nos ampare a todos, para que possamos comentar, refletir sobre uns dos momentos, digamos assim, primordiais de Jesus, quando aqui esteve no corpo físico, neste planeta. Jesus, Espírito de escol, luz pura, daí o nome. Jesus, Espírito evoluidíssimo, a tal ponto que fora ele o arquiteto do planeta Terra. Segundo Emmanuel, em uma dada época no infinito, Jesus recebeu a incumbência de Deus para criar o planeta Terra, recebendo aquela massa ígnea, ou seja, aquela massa em estado fulgurante de fogo, moldou, materializou para nós o planeta Terra. E não só isto, ficara responsável por esses bilhões de espíritos que aqui aportam. Começando pelos primitivos, pelos primeiros espíritos que aqui começaram a sua trajetória evolutiva, fizeram a sua primeira reencarnação. Os espíritos nativos da Terra, segundo a informação do mundo espiritual, é a raça negra. Esses somos, então, os primitivos, ou seja, os primeiros, aqueles que tiveram a oportunidade de receber o livre-arbítrio e aqui começar o processo evolutivo. Ao longo dos milênios, outros espíritos para cá vieram deportados. Primeiro, para pagar suas dívidas. Segundo, para começar a trabalhar com Jesus, auxiliando na evolução dos espíritos primitivos que aqui viviam ingenuamente e no estado de ignorância, porque assim fomos todos criados. Dentro dessa condição, passamos então pelo mundo primitivo, aportamos no mundo de expiação e prova, quando então Jesus viera a nos ensinar visivelmente o amor. Já éramos um povo então formado de espíritos com uma certa condição de entendimento. Começava para todos nós uma nova fase. Já tínhamos passado pelos profetas antigos, já tínhamos passado pelo grande trabalho de Moisés, e era então o momento do mestre vir aplicar na prática o seu conteúdo principal, que é o amor. Nessa condição de amar, Jesus então faz todo o seu ministério. Se pode perguntar, mas o que Jesus viera fazer, além de ensinar o amor? Viera praticar o amor, para que nós possamos, então, não só saber do amor, mas sentir necessidade de praticá-lo. E que Jesus fez de principal? Curar. Curar? Sim.
Jesus viera curar os espíritos enfermos. Todos os espíritos enfermos. Porque, na verdade, a cura física é simplesmente o exteriorizar da cura do espírito. E Jesus viera a nos ensinar o amor, viera também nos ensinar como nos curar e viera nos ensinar como curar. E principalmente, o que curar. A cura principal é a cura do espírito e não da matéria. É por causa disso também que muitas enfermidades, infelizmente ainda, os nossos irmãos da medicina não conseguem curar. Porque a cura do corpo é como se fosse, com todo respeito, o limpar de uma ferida, pensar-lhe, colocar gases, mas com o passar do tempo, novamente, aquela ferida volta a explodir. Por quê? Porque não foi curado o âmago, que é o espírito. E Jesus viera fazer justamente algo interessante. Viera nos ensinar o dever. Jesus nunca falou de direito. Prestem atenção. Jesus não fala de direito. Jesus fala dos deveres. Talvez esse seja o grande problema nosso na atualidade. Todos nós queremos direitos. Todos nós exigimos direitos. Pouquíssimos de nós cumprimos com os nossos deveres. Jesus viera nos ensinar o dever, o cumprimento do dever. Jesus veio nos ensinar o perdão, o amor. E Jesus veio nos ensinar como nos curar. Porque ensinando isso aí, gente, é tudo. Ora, no perdão estão os 10 mandamentos. Na prática, os 10 mandamentos. No amor encontra-se também os 10 mandamentos. Cumprir o dever também está dentro dos 10 mandamentos. E curar está principalmente implícito no perdão. Só se cura quem perdoa. Quem não perdoa não consegue se curar. Porque o ressentimento, o ódio, a mágoa, produz outras enfermidades. Câncer das mais variadas espécies. Produz enfermidades crônicas de coceiras, que dá no corpo, de várias denominações. Uma delas é psoríase. Provoca sérios problemas cardíacos, entupimento de veias, provoca trombose, provoca sérios problemas gástricos intestinais, provoca desequilíbrios mentais, desequilíbrios psicológicos, além de atrair para a nossa aura espíritos tão desequilibrados quanto nós ou mais. Aí a necessidade do perdão. E Jesus, quando ele curava o espírito encarnado
e socorria também os espíritos desencarnados. Ora, Jesus é o sinônimo de amor. As expressões contidas na Bíblia e em vários outros livros, de expulsar, coisa parecida, é da linguagem humana. Jesus nunca expulsou ninguém e não expulsa. Expulsar é para quem é fraco, moralmente. Jesus não expulsava. Jesus ordenava que eles fossem encaminhados para locais apropriados para os seus tratamentos. Todos ele encaminhava. Uma falange imensa acompanhava Jesus. Espíritos trabalhadores das mais diferentes áreas que possamos imaginar. E quando Jesus dava uma ordem, é cumprida de imediato. Por isso que nenhum espírito resistia o convite de Jesus. Por que nós falamos sobre isso? Porque estamos falando de cura. E precisamos entender um dos principais trabalhos de Jesus. Era curar o espírito enfermo. Por que curar o espírito enfermo? Para ele estar em condição de trabalhar. Lázaro, por exemplo, sofria de uma enfermidade terrível do espírito, que o colocava em sono profundo, que muitos confundiam com a morte. Aí também precisamos entender o que aconteceu com Lázaro. Lázaro, na verdade, não estava morto. E Jesus não escondeu isso, não. Quem pensa que Jesus ressuscitou Lázaro está equivocado. Jesus não ressuscitou Lázaro. O ressuscitar, na expressão ao pé da palavra, quer dizer, trazer aquele que as células já morreram, não permite que o espírito possa manifestar e fazer com que manifeste. E isso é derrocar as leis divinas e Jesus não faria. Por quê? Porque ele trabalha ao lado do Pai. Ele é um espírito que entende a natureza do Pai. Ao contrário. E ele foi muito claro quando ele disse: Lázaro dorme. Não foi uma figura de linguagem. Não foi uma figura estilística. Não foi uma figura literária. Jesus dava um diagnóstico preciso do espírito. Ele ali, naquele momento, ele buscou apaziguar as irmãs de Lázaro e toda a família. E ao mesmo tempo justificando o que ele iria fazer. Lázaro não está morto, Lázaro dorme. E quando ele chama Lázaro novamente à vigília do seu corpo, em que Lázaro levanta-se, naquele momento ele não só chamava Lázaro do sono profundo, da letargia, mas também o curava espiritualmente, a tal ponto que Lázaro se transforma em um grande trabalhador com Jesus. E está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, numa lição belíssima, lá no capítulo da obediência e resignação. E assim ele fizera com os cegos, com os surdos, com os coxos, com os leprosos. Não admoestava, mas orientava para que continuasse sadio. Vá e não peques mais. O que é pecar? Pecar é errar. Pecar é cair em desequilíbrio moral, em desequilíbrio espiritual, atraindo para o âmago da própria aura aqueles semelhantes. Assim, Jesus procedia.
vá e não peques mais. Só faria isso? Não. Ia mais além do que isso. Ele convidava para o amor. Curava e ao mesmo tempo estendia a mão do trabalho para o enfermo. Vimos essa passagem de estender a mão para o enfermo, a Madalena. Jesus curou Madalena. Curou o espírito de Madalena. Era uma irmã possuída pelos espíritos sofredores, possuída pelos espíritos da prostituição, que até hoje flagelam a maioria da humanidade. Jesus, então, socorre aqueles espíritos presos ao vício do sexo desequilibrado, espíritos em estado de grande sofrimento, que foram encaminhados para outros estágios, para tratamento no mundo espiritual, para depois socorrer Madalena e curar Madalena. Como Jesus cura Madalena? Jesus não chamou Madalena de prostituta. Jesus não falou que Madalena estava errada. Jesus não criticou Madalena. Jesus não rejeitou Madalena. Jesus teve autoridade com Madalena. Mas Jesus disse com amor a Madalena como seria a sua situação se continuasse como estava, e como seria a sua situação se mudasse desse estágio para um melhor. Fez um convite de amor. E uma passagem belíssima no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, em que ele retrata literariamente parte dessa conversa, porque não retratou toda, parte dessa conversa com Madalena. Madalena tinha anseio de amor, ela tinha um vazio tremendo no íntimo do seu ser, que muitos de nós temos até hoje, e que as noitadas, as bebidas, as orgias, as relações sexuais e amorosas não preenchiam. Madalena tinha um desejo imenso de ser mãe. E nessa conversa, em que Jesus alerta Madalena, alerta e orienta a como se comportar, Madalena diz: desgraçada de mim, Senhor, eu não posso ser mãe. Ali Madalena abriu seu coração. Não era profissional do sexo, não era bela mulher estonteante, era simplesmente um espírito enfermo, expondo a sua enfermidade a quem tinha o dom moral para curá-la. E Jesus disse-lhe: Madalena, Madalena, não há necessidade de assim continuar. Há quantos necessitam do seu seio como mãe. Ampare os desvalidos, ampare as crianças abandonadas, ampare as mães de dificuldades para criar seus filhos. Ame maternalmente todos aqueles que a procurarem. E assim, Madalena, verás realizar o teu sonho de mãe. O tempo passa. Jesus encerra seu ensinamento de amor ao entregar-se aos verdugos, ao ser imolado, sacrificado.
quando ele retorna ao mundo espiritual, e quando ele já está preparado para se materializar aos apóstolos, é a Maria de Madalena que ele aparece. E ela corre feliz da vida para contar aos apóstolos, mas não entenderam. Muitos a desdenharam, outros a repudiaram, e outros não quiseram contato com ela, com medo de se contagiar em razão da sua fama de mulher profissional do sexo, que já era uma ex, ela já tinha mudado. Para encurtar a história, ela sentiu-se tão, vamos dizer assim, sofrida com aquela ação dos nossos irmãos apóstolos. Ela sai pela cidade, meio perdida, meio desorientada, meio sem saber o que fazer. Ouça um sininho. Quem já morou em fazenda conhece muito bem um instrumento que se coloca no pescoço do animal, em que qualquer movimento que ele faz, aquele sininho toca, para que o dono saiba mais ou menos onde ele se encontra. Naquela época, os leprosos andavam com um sininho daquele, era obrigatório tocar, para que todos afastassem para eles passarem. E Madalena ouviu aquele sininho, todos afastaram e ela ficou por ali. E logo aproxima-se uma quantidade imensa de leprosos. E ela procura. O que vieram fazer aqui? E o líder daquele grupo respondeu: viemos falar com Jesus. Viemos pedir a Jesus a cura. E Madalena disse: Jesus já não é mais desse mundo. Ele já partira. E Madalena então começou a falar de Jesus para aqueles irmãos sofridos, com tanto amor, com tanto desprendimento, com tanta eloquência na voz, que muitos daqueles leprosos entraram em prantos profundos. Muitos ajoelharam-se pensando estar diante do próprio Jesus. Quando passou esse momento, todos estavam alegres, não importando com a dor. E Jesus, naquele momento, aproveitando a fala de Madalena, curara muitos. E reabilitara moralmente muitos, que é diferente de curar. O reabilitar é fazer com que a pessoa entenda o seu quadro, entenda a sua situação, entenda que aquilo é para melhor, e ela então melhora o seu astral. Passa a ter um pensamento positivo em relação à situação que enfrenta. Nesse quadro, Madalena sente um desejo imenso de seguir aqueles irmãos, e os seguira. Fora com eles para o vale dos leprosos. E lá, ela convive com todos, pensando as suas feridas, amparando, aconselhando, falando sobre Jesus, cantando, auxiliando nos trabalhos do dia a dia, e coisas que a literatura oficial não registra, curando muitos leprosos. Madalena passou a ser uma médium de cura, curava com a palavra, curava com o amor, curava com o sentimento. Curou tantos que também se curou. Como ela se curou? O dia que ela sentiu que a própria lepra estava no seu organismo físico. Espírito, já de uma certa evolução, Madalena compreendera de uma maneira tremenda o ensinamento de Jesus,
que ela sabia que só iria redimir dos seus erros morais o dia que amasse de uma maneira profunda, inclusive a própria enfermidade do enfermo. E assim, Madalena desencarna, sendo recebida no mundo espiritual por Jesus. Hoje, Madalena dirige uma falange imensa de espíritos curadores, de quadros obsessivos, de problemas espirituais seríssimos. Mentora espiritual da cidade de Palmelo. Um dos espíritos mais respeitável na área espiritual da Terra. E que faz um trabalho belíssimo. E muitos de nós, que voltamos com o dom de curar, já passamos pela falange de Maria de Madalena, já passamos pela falange de Maria de Nazaré, e de outras falanges. Não é que sejamos espíritos evoluídos, apenas espíritos que já entenderam a necessidade do trabalho. E todo aquele que traz o dom de curar, ele não pode jamais cobrar. E o cobrar aqui é extensível. Precisamos ter cuidado. O cobrar não é apenas o financeiro. O cobrar vai de toda e qualquer espécie de tirar proveito do dom de curar. O médium de cura precisa ter muito cuidado. Todos os médios precisam ter cuidado. Mas o médium de cura, ele tem uma responsabilidade maior. Ele não pode deixar se envolver pelo entusiasmo, pela vaidade, pelo orgulho, e nem mesmo pela excessiva alta confiança. Porque ele sabe que nada vem dele. Ele sabe que é apenas um instrumento imperfeito nas mãos de Jesus, que delegam seus trabalhadores superiores a usar muitas vezes esse vaso sujo para aliviar as dores morais, espirituais e físicas. Daí, a cura precisar ser gratuitamente em todos os sentidos possível. Quem é o médium curador? O médium curador está lá com nossos irmãos católicos, com os nossos irmãos evangélicos de todos os segmentos, com os nossos irmãos que não se ligam a nenhum tipo de religião, porque o dom de curar é uma mediunidade como as outras. E mediunidade é um instrumento, é uma ferramenta que Deus disponibiliza a cada ser humano para que ele faça sua evolução mais rápida. Para que ele possa pagar suas dívidas mais rápidas. Ora, todo curador, ele é um médium de cura. A bezedeira, a parteira, todos somos médiuns de cura. Agora, nem todo médium é médium de cura. Mas o que acontece? Geralmente o médium de cura, ele é um profissional fracassado na medicina. Me desculpo estamos quase encerrando. Quando começamos no trabalho espiritual, um espírito pegou o nosso aparelho e se auto-intitulou de açougueiro. E com o tempo nós vamos descobrir por que, com a sua fala, ele se auto-intitulava açougueiro. Era um médico
cirurgião, e que fazia do ato cirúrgico, da própria medicina, simplesmente um mercado de trabalho. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com isso. Então, o que acontece? É um médium falido na área da medicina, na enfermagem, na clínica, nas várias espécies de clínicas, em qualquer área da saúde, ele muitas vezes, para aliviar suas dores morais, para redimir do seu fracasso profissional, ele pede e muitas vezes recebe a permissão de voltar como médium de cura. Por isso que ele não pode cobrar, não é dele. Ele está usando o seu conhecimento que adquiriram em vidas passadas, e muitas vezes complementado no mundo espiritual, para redimir do erro que ele teve como profissional da medicina. Todos eles, voltam com essa finalidade, o médium encarnado. Às vezes o espírito nem tanto. Às vezes o espírito que trabalha com ele é um espírito evoluído, porque geralmente o espírito que trabalha com qualquer médium, ou ele é superior ao médium, ou ele é a mesma natureza do médium, ou é um pouquinho inferior ao médium. Por isso que o médium precisa trabalhar, primeiro estudar, trabalhar, pesquisar, e nunca acreditar cegamente em nenhum espírito. E nem acreditar nele mesmo, cegamente. Sempre com o pezinho atrás. Porque ele não sabe, não tem certeza do nível evolutivo do espírito que está com ele trabalhando, que associou com ele no trabalho. Que muitas vezes o espírito que associa o médium é um espírito tão devedor quanto o médium. E ambos voltam junto para crescer moralmente e espiritualmente. Às vezes, o espírito está abaixo do médium um pouquinho, e o médium é o principal devedor. Por isso que ele tem que caminhar junto com aquele espírito para ele crescer. Às vezes o espírito que assiste aquele médium é superior ao médium. Ou ele pegou essa missão por amor, ou ele pegou essa missão por entender que indiretamente levou aquele profissional ao fracasso. Então ele está ajudando a crescer. Então por isso que hipótese alguma pode se cobrar. Aquele que formou hoje, aquele que se tornou um profissional hoje, na área da medicina, ele tem o seu direito de cobrar. Ele gastou com isso, ele sacrificou com isso, ele se preparou para isso. Mas cuidado, coloque aqui na frente que antes do profissional, ele é um sacerdócio da medicina. Que jamais deixe um paciente perecer porque ele não tem o vil metal para pagar sua consulta ou seu tratamento. Porque muitos desses que hoje estão laborando com os médios de curas, são médicos que simplesmente valorizaram o dinheiro e que jamais pensaram que ele tem em primeiro lugar o dever de apaziguar o coração do enfermo. Infeliz desses irmãos, eles não sabem a luta que terão no mundo espiritual para se auto-redimir. Não há coisa mais dolorida para alguém que faz o que gosta, ter que voltar em um corpo físico para não fazer aquilo que gosta. De entender o processo e não poder usá-lo. Porque ele sabe que por necessidade precisa passar por essa prova dolorosa para aprender a disciplinar-se e a humanizar-se. Aí está a razão, meus irmãos, primeiro do dom de curar. O dom de curar, principalmente a cura física, que na verdade é uma cura espiritual também, é daqueles que conhecem a área da medicina, tanto espiritual quanto física.
Outros têm o dom de curar moral, que é aqueles que preparados para curar os obsediados. Esses também estão fracassados de outrora. Talvez o fracasso mais dolorido, fracassaram no Evangelho de Jesus. São os padres fracassados, são os pastores fracassados, são os líderes espíritas fracassados, são aqueles que fracassaram na palavra com Cristo, que levaram muito ao desequilíbrio moral, que levaram muito ao desequilíbrio espiritual, que levaram muito à sarjeta moral, e que hoje retornam com extrema dificuldade, com a mediunidade da cura moral, para curar aqueles mesmos que eles levaram à bancarrota. Irmãos queridos, quando depararem com um médium curador, seja o médium da cura moral, seja o médium da cura física, não os invejem nem os admirem, não os bajulem, simplesmente orem por eles, orem por nós, porque precisamos das mãos de Jesus para curar nossa cegueira espiritual e moral. Muita paz, muita luz. Que Jesus possa abençoar tudo.